Pequeno probleminha, eu vou ter que fazer tudo de novo, mas enfim, a gente parou aqui na D. O que eu estava dizendo? Aproximar as pessoas das áreas de ocorrência não é só a questão. Por que a redução da biodiversidade aquática? Nesse contexto, né, a urbanização está causando o quê? Olha, só aproximar as pessoas na área de ocorrência dos mosquitos não significa que ele quer saber o que a urbanização está causando, o que a urbanização tem a ver com isso, tem a ver com a questão da transmissão de doenças, enfim. Gente, diminuição de predadores aquáticos, por quê? Aí é o X da questão. O que isso tem a ver com zika, chikungunya? Reparem comigo, vocês vão de concordar comigo não, tá, gente, com o INEP, com o Enem. Olha a pegadinha. Por quê? Se você diminui, como assim? Se você diminui a redução da biodiversidade aquática, vocês vão de concordar que vai diminuir os predadores, os predadores desses mosquitos, uma vez que se você diminui os predadores desses mosquitos, das larvas desses mosquitos, olha só o X da questão, onde que é o ponto principal na raiz, né? Se você diminui as larvas desses mosquitos, esses predadores que comeriam as larvas, né? Você vai ter aí um crescimento desses mosquitos. Então, isso vai prejudicar, sim, a população, né? Isso está ligado à urbanização, isso está causando riscos à saúde humana. Por quê? Porque só a pessoa aproximar as pessoas de área de ocorrência de mosquitos não interfere a questão de tudo isso. Mas se você pesca um predador, um peixe, por exemplo, que comeria essas larvas desses mosquitos e diminuiria o crescimento desses mosquitos, você tem aí uma reprodução e você tem aí seu predador aí, que são esses mosquitos, né? Essas larvas reproduzindo, e você vai ter aí a questão de disseminação desses mosquitos, porque eles vão crescer, as larvas crescem, né? Então, se você tem aí a redução dessa biodiversidade aquática, se você pesca aí uns peixinhos que poderiam aí estar matando essas larvas, protegendo, né? Mesma coisa que muita gente fala, lagartixa, gente, não matem lagartixa, elas predam esses animaizinhos aí horríveis, né? Esses mosquitos da dengue, né? Esses pernilongos aí, né? Então não matem, elas são fofinhas, não matem as lagartixas. Por quê? Porque elas predam também, não só pernilongos, tá? Aranhas, enfim, são animais inofensivos e que vão estar te ajudando aí, tendo um efeito super benéfico contra esses insetos, né? A mesma coisa aqui, se você come um peixinho, se você reduz aí aqueles soldadinhos que iam comer as larvas e iam combater esses mosquitos, você tá aí facilitando para a reprodução deles, né? Enfim, pernilongo é muito ruim, né, gente? E transmitir doenças é pior ainda, tá bom? Por esse motivo que é a D. Se você tem diminuição da população de predadores aquáticos, você tem um aumento desses casos de larvas e de reprodução desses insetos, tá bom? Vamos agora para a questão 128, que também é de biologia, que também descreve, que descreve pra gente o seguinte, que também é sobre animais, não, que também é sobre os animais, impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Então, está descrevendo sobre poluentes, né, e nos tecidos de organismos que vão ser expostos a eles, beleza. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada em qual tecido? A, ósseo, B, nervoso, C, epitelial, D, adiposo ou E, sanguíneo? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? É só por conta de o seguinte, tecido adiposo só por conta de uma palavrinha, o quê? Lipossolúveis. O que é lipossolúveis? Isso mesmo, solúveis em gordura. Lipo, lembra? Lipídios, gordura. Aonde que é isso?
tecido adiposo, né? Lembram que o ser humano possui tecido adiposo? Animais, né? Perdão. Vertebrados possuem, não tem nada a ver com osso, tá? A questão por conta de lipossolúveis. Então, lipossolúveis são solúveis em gordura. Aonde se encontra a gordura? Exatamente, tecido adiposo, tá? Lembram que da questão de lipossolúveis, né? Que são solúveis em gordura? Aqui esses animais, eles é a questão diretamente com o tecido adiposo, aonde está a gordura. Então, aonde se encontra esse tecido adiposo, onde se encontra essa gordura, os lipossolúveis que vão aí aderir a esses tecidos, porque eles têm a ver com essa questão da gordura. E aonde está a questão da gordura? Exatamente no tecido adiposo, tá bom? Por esse motivo que é a letra D, viu? Vamos agora para a questão 130, né? Ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, ó. Com base em testes realizados em ratos, conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutação nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados como animais, dando origem a compostos nitrosos. Então, está perguntando em qual órgão esse processo será iniciado? A, rim, B, fígado, C, intestino, D, pâncreas ou E, estômago? Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? A gente pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Isso mesmo, estômago. Gente, o ácido clorídrico, lembrando que o estômago é o único órgão capaz de produzir esse ácido, né? Lembram para a questão do pH, para dissolução, né, das coisas. Então, isso está ligado ao estômago, né? Porque ele produz esse ácido. Ele já produz, né? Então, eles fizeram esse teste, né? Ó. Aí tá perguntando qual órgão esse processo será iniciado, né? Então, eles fizeram testes em ratos e concluiu que esses compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, né? Que produzem mutações, né? Possivelmente câncer. E destacaram que esses compostos podem ser obtidos pela reação entre nitrito de sódio, que o conservante adicionado a carnes é o ácido clorídrico, né? Então, tá destacando que o ácido nitroso produzido irá agir com compostos nitrogenados, com as aminas, dando origem a compostos nitrosos. Então, o órgão que tem esse ácido já é o estômago, né? O estômago produz esse ácido clorídrico, né? Até para digerir as coisas, enfim. Então, o único órgão aqui que é capaz de produzir esse ácido é o estômago, tá certo? Por esse motivo, é a letra E, tá bom? Deixa eu ver aqui, 131 também é de biologia, né? Isso, e a 132 também. 131, 132, essa das cobras, enfim, biologia dominando aqui, né? Então, bora para 31. 131. Ela descreve pra gente o seguinte, ó. Sistemas agroflorestais, os SAFs. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental em áreas degradadas que se tornam pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários de terra e incentivam a manutenção do sistema. Em segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos. De acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado o quê? Então, olha só, A, rotação de culturas, B, sucessão ecológica, C, coevolução específica, D, adaptação por seleção ou é convergência adaptativa? Pausei o vídeo, tenta fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar aí de o quê? Sucessão ecológica, tá? Por quê? Por que não é convergência adaptativa, né? Convergir algo, né? Seria, né?
que se une, né, adaptativa, mas é sucessão ecológica, tá? A gente tem, né, rotação de culturas, coevolução, nada disso. A gente tem um texto que ele descreve sobre o que, né, ó? Sobre sistemas agroflorestais que vão se alinhar a interesses econômicos e ecológicos, tá? Ok, como assim? Esse tipo de sistema, ele quer dizer que são usados para o quê? Recuperação ambiental, tá? E essas áreas degradadas, que vão se tornar pouco produtivas, vão, como utilizados por muito tempo, né, para as passagens, eles tiveram a criatividade. Ó, para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com agrícolas, feijão, mandioca, enfim, com as outras. E os proprietários de terra, eles vão incentivar a manutenção desse sistema. Como assim? Ó, no segundo momento, são introduzidas espécies como trepadeiras e arbustos, tá? De acordo com o arranjo espacial, temporal. E o que tudo isso vai acontecer? Ó, vão ocorrer mudanças graduais na na estrutura, né, na composição, vegetais, ao longo do tempo, que vão culminar aí na diversidade do ambiente. Então é a B por quê? Porque você vai ter uma sucessão ecológica, ou seja, com a introdução dessas trepadeiras, desses arbustos, você vai ter uma mudança nesse ambiente, né? Resultando assim numa sucessão ecológica em plantas diversificadas, né, mais fortes, né, com a mistura dessas outras plantas, né, você vai ter uma sucessão ecológica, né, uma ecologia, uma plantação diversificada e mais forte, né, e variada, por quê? Com a introdução dessas novas plantas, ajudando aí no crescimento das outras, né? É basicamente isso, para elas se tornarem mais fortes e você vai ter uma transformação, né? Uma transformação nesse ambiente também, tá bom? Por esse motivo, letra B. Agora vamos para 132. 132 descreve pra gente o seguinte, ó. As fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, essa é legal, apresentam muita mitocôndria e são bem supridas por vasos sanguíneos. Já as fibras rápidas, ou fibras brancas, apresentam poucas mitocôndrias e recebem menos suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. A vida, a ciência da biologia. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Um atleta que sonha em disputar Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas que fibras vermelhas, teria mais vantagem em qual prova? Então, de acordo aí, né, com a biologia, né, qual que vocês acham, né, ó? Para praticar um esporte aí, triatlo. B, salto em altura. C, marcha atlética. D, maratona aquática. Ou E, ciclismo em estrada. Pausem o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo e tentaram fazer. Pensa aqui comigo, tá? Se fosse um avaliador. Triatlo. O que é triatlo, gente? Triatlo vai ser uma mistura de corrida, de natação, de ciclismo, enfim. Então, né, já não é, né? Marcha atlética. O que é marcha atlética? Marcha atlética é corrida. Gente, se vocês pausaram o vídeo, né, tentaram fazer, vai ser exatamente salto em altura. Por quê? Vamos lá. Interessante. Anos que você não entenda nada de medicina, nada de biologia, nada de nada. Mas olha só, nada de educação física também, que isso exige muito essa questão. Tá dizendo que um atleta sonha em disputar Jogos Olímpicos, mas que as fibras brancas, ele tem maior proporção de fibras brancas do que fibras vermelhas. Então, as fibras vermelhas, elas estão o quê? Relacionadas ao quê? Isso mesmo, vasos sanguíneos, músculos esqueléticos. A questão dos músculos esqueléticos, né, as fibras, lentas também como conhecidas vermelhas, elas vão apresentar muita mitocôndria, que são bem supridas os vasos sanguíneos. Ou seja, essas pessoas que têm essas fibras, elas estão mais acostumadas em corrida. Aqui, ó, vai ser o salto em altura, tá? A letra B. Por quê? Uma vez que você tem muitas fibras vermelhas, você tem muitas mitocôndrias, concorda comigo? Então, você vai ter muita energia, você vai poder correr, né? Vai se desenvolver melhor em corrida, em outras coisas. Já a questão das fibras brancas, que ele deixou claro aqui, vão apresentar poucas mitocôndrias, ou seja, pouca energia. Vão receber menor suprimento sanguíneo. Ou seja, dessa forma,
a distribuição delas nos músculos esqueléticos, né, de um atleta, vão ser aí diferenciadas, tá? Então, qual esporte aqui que seria melhor para um atleta que tem poucas, é isso que ele quer saber, né, que tem pouca energia, que tem fibras brancas, diferente das vermelhas, né? Ele estaria bem no teatro? Triatlo, não, né? Na marcha atlética, maratona, ciclismo, não. Por quê? Porque ele vai ter poucas dessas fibras que estão ligadas a mitocôndrias, a vasos sanguíneos, enfim. Por que é B? Porque se ele, uma vez que ele tem fibras brancas, né, que tem pouca mitocôndria, que são lentas, qual esporte aqui que seria o melhor para ele, que se encaixaria e que ele ganharia ponto mesmo com essas fibras aí brancas, né, que tem pouca mitocôndria, que na verdade esse esporte ele exige algo mais lento, uma capacidade melhor, lenta, né? Seria exatamente o salto à altura. Por quê? Vocês vão concordar comigo, mas é um esporte que exige o quê? Lentidão, modalidade, atletismo em determinada altura. Então, se ele tem essa questão lenta, ele consegue proporcionar aí um esporte, não deixando de fazer um esporte, não deixando de praticar e podendo ganhar vários pontos aí devido a essa estrutura fisiológica dessas fibras lentas. Tá bom? Então, por esse motivo aí que vai ser a letra B, belezinha? Ou seja, ele não vai deixar de praticar um esporte e vai poder utilizar das suas funções fisiológicas por uma coisa muito boa, tá certo? Portanto, letra B. Beleza, tá acabando, né? Agora vamos para a questão 133, né? Que descreve sobre as serpentes, né? Enfim, 133. Lá, ela descreve o seguinte: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Serpentes corais em ambientes campestres. Enfim, a pergunta é a seguinte: qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Qual seria a vantagem? Facilita a captura das presas, diminui a competição por recursos, possibilita a geração de indivíduos híbridos, reduz a possibilidade de sofrer predação ou otimiza o encontro com parceiros reprodutivos. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, isso mesmo, pausar o vídeo, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? O que elas ganhariam com isso? O que elas ganhariam com isso, parecendo com a coral falsa, parecendo com a coral verdadeira? O que elas iam ganhar na natureza com isso? Qual que é a vantagem? A vantagem, gente, é exatamente a letra D, tá? Por quê? Não facilita a captura de presa, diminuição de competição, nada disso. Até mesmo porque as falsas, elas não possuem peçonha, né? Veneno. Isso é uma vantagem. Mas encontro com reprodutivo também não. O que elas ganhariam tendo a mesma coloração das serpentes venenosas? As falsas parecessem com as venenosas. O que elas vão ganhar com isso? Exatamente, reduz a possibilidade de sofrerem predação. Vocês há de concordar comigo, não, com o INEP, com o Enem, enfim, com a biologia, que se uma pessoa não conhece a distinção das duas, ambas, para ela vai ser coral ou vai ser uma cobra. Claro, gente, não vão ficar lá, oi, bonitinho, vou tentar descobrir qual é a falsa verdadeira. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Porque se for verdadeiro e você for picado, você corre o risco de morrer. Então, não façam isso. Vocês há de concordar com biologia, enfim, com o INEP, com Deus, com biologia, com tudo isso, que se uma cobra coral parecer com uma falsa, se um ser humano que não consegue distinguir a diferença das duas vai fugir dela, isso acontece com os animais também, tá? Se os isso por que reduz a possibilidade de sofrerem predação? Se os animais veem, opa, tem um animal ali, tem uma cobra, eles vão fugir delas, né? Mesma coisa do ser humano, né? O ser humano racional não vai ficar lá vendo bonitinho para saber que cor que é, qual que é a diferença dela, qual que não é, enfim, né? Se você tá no mato, você não consegue ver o rosto da cobra, se você vê a cor dela, foge, tá? Eu acho que é a única maneira de você salvar a sua vida. Então,
alimentação, isso vai reduzir sim a possibilidade de ela sofrer predação. Porque uma vez se você tem medo, né? Concorda comigo, se você tem medo de uma cobra que você não sabe se é verdadeiro ou não, você foge dela e vai tentar matá-la, ao invés de tentar ser picado por ela, né? Enfim, isso acontece com os animais também. Muitos fogem dela, né? Justamente por isso. Porque a coloração delas, sendo falsa ou não, né? Mesmo sendo falsa, muitos fogem, né? Justamente por conta disso. Por conta do veneno dela, enfim, da peçonha, né? E exatamente por isso. E elas ganham essa vantagem, esse benefício, por terem cores similares às peçonhentas. Então, as falsas, elas ganham uma vantagem nisso, né? Por serem parecidas com as venenosas, né? E mesmo não tendo veneno, né? Mesmo sendo falsa aí no sentido, não é que ela é falsa, é porque ela não possui veneno, mas ela tem a cor parecida com as venenosas também. Então, ela não deixa de ser uma serpente, né? Enfim, por esse motivo tá bom? Mas enfim, gente, cobra é muito complicado. Foge, se você não sabe qual que é a verdadeira, foge, não tenta debater não. Esses animais, eles realmente são muito perigosos, tá? Para a saúde humana, então se protejam. Beleza? Então vamos para 134. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina, uma impregnação de sais de calcário que, por isso, é mais duro quando comparado ao exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção por mais duro. Esse revestimento externo confere proteção, mas por ser duro, limita o crescimento desses animais. Beleza, a pergunta é a seguinte, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser o quê? A. Formado por somente na fase adulta do animal. B. Fragmentado para expressão nas áreas de articulação. C. Modelado continuamente para ajuste do trabalho do corpo. D. Substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Ou E. Impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão. Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram letra D, vocês acertaram, tá bom? Vai ser substituído aí por meio de mudas que ocorrem periodicamente. O que é mudas, gente? Primeiramente, a gente tá falando dos esqueletos, né, dos crustáceos, que é formado por quitina, tá? De calcários, nananana, e comparado com o exoesqueleto, tá? Esse revestimento externo confere a proteção. Por mais duro, limita o crescimento desses animais. Então, eles têm um processo interessante. Não tem a borboleta, metamorfoses, enfim. Esses animais também têm um processo interessante, tá? Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser? Sim, ele vai ser substituído. Não é que ele deve ser, é que Deus, enfim, a biologia, a natureza fez eles assim, tá? Ele é substituído por meio de mudas. O que é isso? Que mudas que é essa, tá? Não é formado por nada disso, não é os outros. Gente, é um processo que se chama, olha que interessante, assim, ecdise. O que é isso? É um processo interessante que sim, o exoesqueleto dele antigo, ele é secretado, o novo é secretado e o antigo é descartado. Olha que doideira, que loucura, sim. Esses animais, tá? Esses crustáceos que é formado por quitina, eles ocorre esse procedimento, então se chama ecdise, tá? Que é um novo exoesqueleto é secretado. Olha que doido. Meu Deus, mas isso existe? Existe. Olha que doideira isso. Existe sim, né? Se vocês verem um esqueletinho aí na rua, enfim, existe sim, tá? Olha que interessante, né? Então, um novo exoesqueleto é secretado, né? E eles, olha que interessante, é deixado e um novo é secretado. Olha só essa daqui, que interessante, gente, doideira demais, né? Então, só pra vocês verem, se liga nessa aqui. Olha aqui, olha essa aqui doideira, Olha, doideira, né? Então, por esse motivo, muda aqui a letra D, tá? Mudas que ocorrem periodicamente nada mais é do que esse fenômeno ocorrido, tá bom? Então, beleza. Vamos para a última questão, que eu amo genética, né? Enfim.
sobre cromossomos. Beleza, a gente tem a questão 135, parabéns pelas revisões, gente, um abraço pra vocês, sucesso aí nas questões de biologia, tá bom? Desejo de coração, viu? Então tá, ó, um dos exemplos mais conhecidos da herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Como em qualquer distúrbio recessivo não é ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante, também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Tá, ponto. Em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu, né, um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo, né, para esse bebê. Então tá, o casal, enfim. Eu já tô até unindo o casal, enfim. Eles têm a mulher heterozigótica portadora do gene para o daltonismo, a mulher não daltônica, a mulher daltônica, não. Isso daqui já pode descartar, tá? Aqui no começo, enfim, não vou dar resposta para vocês, não. Calma, né? Vamos lá. Qual aerodrograma foi recebido pelo casal? Então, pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, tá? Tchan. Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Gente, por quê? Vamos lá, eu amo isso. Vamos lá. B. Primeiramente, né? Segundo as informações, a gente tem aí que a mãe. Então, vamos coletar os dados aqui. A letra B, tá? Letra B é a resposta correta. Só pra vocês ficarem coisa aqui, assim fica mais fácil. Tá, a gente já sabe que a B é correta, mas por que a B é correta? Vamos pegar as informações. A gente sabe aqui que tá. Exemplos mais conhecidos ligados ao daltonismo, tá. Ligado ao cromossomo X, tá. Um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante não daltônica, mas portadora do gene. Então, o pai, ele não é, tá? Pai é não daltônico, mas a mãe, ela é portadora do gene. Então, a mulher, ela é portadora do gene. Tá? Então, seguindo a legenda, a mãe é portadora do gene. Ela não é daltônica, porém, ela é portadora do gene. A gente percebe aqui até que nas respostas, tá? Não tem... Aqui não tem de início essa daqui, né? Que seria a portadora do gene. Tá, a gente percebe que de início não tem. Aí ele quer saber qual que era o drograma do casal. Então, olha só, notícias importantes. O homem não é daltônico e a mulher, ela não é portadora, a mulher é portadora do gene. Então, todos esses aqui de cima estão corretos, certo? Certo. Então, todos esses aqui, o papai e a mamãe da família estão corretos, né? Todos os papais e as mamães, estão corretos, porque ele não é daltônico e ela não é portadora do gene, certo? Quer saber qual é a resposta certa? Por que é a B? Olha, aqui você já pode... Qual que você já pode descartar? Você já pode descartar a D, porque se ela é portadora do gene, com certeza ela vai ter algum filho que tenha algum gene. Então, de cara, você já descarta a letra D. E principalmente ele, tá? Porque se ele não porta o gene, como que nos dois ele tem? Então, por aí você já descarta. Aqui você também descarta a E. Por quê? Porque dois daltônicos, ela é portadora, mas isso não significa que o filho vai nascer também daltônico. Pode ser que ele nasça, pode ser que não. Lembra do azão, azinho, genética é isso, né? Enfim. Então, você já descarta essas duas possibilidades, tá? Vou até colocar aqui de cores diferentes. Então, aqui você já descarta essas duas possibilidades, certo? Certo. Aqui também você descarta C. Por quê? Porque ela pode ter um filho que não tenha daltonismo também. Então ficou na dúvida entre a A e a B. Qual que é a diferença da A e a B? O pai. Por quê? E essa questão aqui, né? Não tá igual aqui. Não tá igual, né? Então, seria assim, E o pai também. Aqui de cara, o pai, ele não vai ter o filho. Ele vai ter o filho, pode sim ter o filho daltônico por causa da mãe. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, ele não carrega o gene,
tá? Ele não carrega. Eu sei que tá uma bagunça aqui, mas enfim. Ele não carrega o gene, entenderam? Então, deixa eu arrumar isso daqui. Arrumar a bagunça. Então, é a B, vamos descartar aqui, descartar aqui, descartar aqui, descartar aqui. É a B, por quê? Por que que é a B? Porque você pode ver aqui claramente, ó, descartar isso aqui, descartar isso aqui. Claramente que filho igual a mãe, né? Filho não daltônico, o que pode acontecer, né? Não ser e ser igual a mãe. O pai não é, mas ele pode, o filho pode ter o quê? Da mãe. Entenderam? Por esse motivo que é a B. Você tem dois iguais, você tem um que não é, que também é probabilidade de não ser, você tem probabilidade de não ser o filho e de ser. Então, aqui, por isso que você já descarta os outros. Resposta certa, letra B. Legalzinho, né? Isso é bem interessante fazer esses negocinhos. Enfim, gente, parabéns pra vocês, meus amores. Muito boa sorte na prova. Desejo de coração uma excelente prova para vocês, tá bom? Vocês deram o máximo de vocês. A revisão agora, revisem com calma, com tranquilidade, descansem. Isso é o principal, tá bom? Descansem e vai dar tudo certo. Tô na torcida para vocês, tá bom? Uma boa prova para vocês, tá bom? Desejo de coração um grande abraço, tá bom? Beijinhos no coração de vocês e uma boa prova, viu?